Oi, gente. Silas Malafaia tem que ser preso. Eu tô exagerando? Não. Ele continua querendo realizar cultos e o argumento dele é que tem outras igrejas realizando. Nenhuma igreja tem que realizar culto e não só igreja. Não pode ter reunião de grande quantidade de pessoas em lugar nenhum. Porque isso ameaça a vida das pessoas. E ele está agora querendo desobedecer o Ministério Público, dizendo que só obedece se o governador do estado reduzir os transportes públicos. Por que o Wilson Witson ainda não fez uma redução drástica nos transportes públicos? Bem, eu vou ter que abordar isso nesse vídeo, mas a irresponsabilidade de pessoas como Silas Malafaia podem custar vidas humanas e eu acho que ele deve ser pessoalmente responsabilizado. Se tiver gente da igreja dele que pegar e morrer e nesse período contaminar outras pessoas e essas outras pessoas morrerem, ele tem que ser pessoalmente responsabilizado por desobedecer as orientações. Só assim esse povo vai aprender. É o único jeito. Ao que parece, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui tem links das nossas redes sociais, nosso apoio no comentário fixado, assim como as nossas fontes, que é uma reportagem da Veja, que traz justamente que ele está atacando o Ministério Público sobre a proibição de cultos. E pergunta, é só a igreja? Olha só, essa reportagem vem de Cássio Bruno, 3 horas atrás. Apesar das orientações de isolamento por conta do coronavírus, o pastor, Silas Malafaia, um dos principais líderes evangélicos do país, afirmou à Veja que vai continuar com os cultos em sua igreja Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no Rio de Janeiro. Na noite dessa quinta-feira, está marcado um encontro com os fiéis no Templo Matriz, no bairro da Penha, na zona norte da capital, cuja capacidade é para 6.580 pessoas. Segundo o Ministério da Saúde, 621 casos do Covid-19 estão confirmados no Brasil. Até o momento são 7 mortos, sendo 2 no estado fluminense. Aí olha o que o Silas Malafaia diz. Quer dizer que a igreja é o problema? A lata de sardinha dos transportes não propaga? Se parar tudo, como vamos comer? Padaria, farmácia e supermercados também podem propagar o coronavírus. A igreja é o hospital social. O ânimo é o agente ativador do ser humano. A coisa mais importante para o ânimo é a fé. Não sou médico do corpo, sou médico da psique. Não, o médico da psique é o psiquiatra. Você não é psiquiatra, não é médico de coisa nenhuma. Agora, vamos voltar para os seus argumentos. As padarias, as farmácias e os supermercados têm que utilizar, todos os funcionários têm que utilizar luvas, têm que utilizar EPI completo, e eles estão sob a orientação e a vigilância sanitária estará fiscalizando. A vigilância sanitária vai fiscalizar a sua igreja? Vai estar todo mundo ali totalmente protegido? Num espaço pequeno de ampla circulação de pessoas, não vai haver contato de seres humanos ali? As pessoas não podem tossir ou espirrar e isso pegar em outras pessoas e gerar contaminação? Por favor, né? Por favor. Na tarde dessa quinta-feira, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para proibir que Silas Malafaia realize os cultos. A informação foi publicada pelo jornal O Globo. Em entrevista à Veja, o pastor reagiu. E eu vou responder a reação dele também. Ele disse, o Ministério Público agora vai governar o Estado porque nem o governador Wilson Witson fez isso. E outra, é só com a minha igreja? Não, tem que ser com todas as igrejas. Aí diz ele, se for, é perseguição. Conheço inúmeras igrejas, milhares, que têm culto. Quero saber, estão de brincadeira, por que o Ministério Público não ingressa com ação na Justiça para reduzir o número de ônibus nas ruas? Eu estou vendo os ônibus lotados. É só a igreja? É evidente que a ordem judicial eu cumpro, mas é só a igreja? Vamos por parte. Tem que ser todas as igrejas. Se você sabe de outras igrejas que estão realizando cultos, é o seu dever, tanto moral e ético, como legal, informar aos agentes da justiça todas essas igrejas para eles irem lá e proibirem a realização do culto durante o período de quarentena. Primeira parte, não pode acontecer. Porque é a vida das pessoas. Nós estamos tentando parar a propagação de uma pandemia. Certo? Vamos continuar. A questão dos ônibus, sim, eles têm que ser suspensos. O transporte público tem que ser paralisado. Inclusive, isso não aconteceu ainda porque nós estamos ainda
engatinhando muitos estados nas medidas, mas eles têm que ser paralisados, porque eles também propagam, são fonte de propagação da doença. Tem que ser reduzidos drasticamente e tem que haver um aviso. O grande problema é que tem que existir também, concomitante à redução do transporte público, medidas para garantir a alimentação das pessoas. Porque parte da nossa população depende do trabalho diário para sobreviver. E sem transporte público, sem o trabalho diário, vão ter, em pouco tempo, vão ficar sem alimento. E se ficarem sem alimento, isso vai causar confusão e saques. Obviamente, uma medida como essa tem que vir junto com outras medidas. Mas, enfim. Vamos lá. Aí vem o de acordo com Silas Malafaia. Os cultos em suas 70 igrejas espalhadas pelo Estado só serão suspensos caso o governador Wilson Witzel determine oficialmente uma redução drástica no funcionamento do transporte público, coisa que ele já devia ter feito, concomitante com as outras medidas que eu falei. Nesse caso, segundo o pastor, as reuniões vão ocorrer via internet, o que já deveria estar ocorrendo. Né? E olha só o que ele disse em relação ao culto de hoje. No culto de hoje eu espero pelo menos 2.000 fiéis. Não dá. Não dá para tolerar isso. Não dá. A polícia tem que ir lá. O Ministério Público, a polícia tem que ir lá e tem que interromper. O risco de contaminação e de expansão da doença é gigantesco. Já teve gente que já morreu. 7 pessoas morreram. E muito mais gente ainda vai morrer por causa do coronavírus. Muito mais gente. Enfim. Na programação da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no entanto, os cultos foram reduzidos. As orações continuarão apenas às terças e quintas e no domingo. As agendadas às segundas, quartas e sábados estão canceladas por enquanto. Ele diz, eu não preciso abrir uma igreja para receber a oferta, avisa. No Twitter, Silas Malafaia divulgou um vídeo que eu não vou divulgar aqui, de jeito nenhum. É na tarde dessa quinta-feira. Ele citou trechos da Bíblia e pediu para os seus seguidores não repassarem nada sobre o vírus nas redes sociais. Passem coisas boas. O medo é um veneno, terrível para destruir as defesas imunológicas. Sabe o que também é terrível para destruir as defesas imunológicas, Silas Malafaia? A imprudência, a irresponsabilidade, não é? Atitudes que facilitam a disseminação do vírus. Essas atitudes também são terríveis, né, do ponto de vista da saúde pública. Né? Aí diz ele, minha gente, nessa hora o pânico vai fazer você ficar sensível. Não existe remédio contra o vírus. Então as defesas do seu organismo têm que estar bem fortalecidas. Não passe pânico, não tenha medo. Vamos declarar em nome de Jesus que todas as previsões das autoridades caiam por terra. Ou seja, está em amplo desafio das autoridades públicas. E aí? As autoridades vão fazer alguma coisa? A ação já me parece insuficiente. Gente, se eles podem fazer pela internet a oração, se as pessoas podem rezar em suas casas, realizar o culto em suas casas, por que não todo mundo ficar em casa, protegido e manter comunicação através da tecnologia? Através do celular, através do computador, quem não tiver computador, através do celular. E será que você precisa, nesse momento, será que a pessoa não pode passar uma mensagem e a pessoa exercitar a sua relação com a fé dentro da sua própria casa, com seus familiares, inclusive para proteger especialmente as pessoas idosas, que são os seus parentes, e que você tem contato? Essa não seria uma maior demonstração de amor, de afeto, de consideração com os outros, de você dizer, olha, eu vou sacrificar aquilo que eu gosto. Para alguns pode ser um jogo de futebol, para outros pode ser ir ao culto, para outros pode ser um cinema, um teatro. Não, eu estou disposto a sacrificar aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá felicidade, pelo bem do meu próximo, pelo bem da pessoa idosa que está na minha família, pelo bem das pessoas que eu amo. Essa seria uma demonstração, de fato, de um exercício do que há de melhor em acreditar nos seres humanos e acreditar no bem dos outros. E defender o bem, a vida e o amor. Não de forma egoísta,
querer garantir o dízimo e querer garantir a fidelidade dessas pessoas à sua organização. Isso é demonstração de uma coisa muito diferente. Que eu não vou nem caracterizar aqui, porque eu sei que quem está me vendo aqui sabe o que é que isso significa do ponto de vista ético e moral. E eu não preciso dizer o que é que isso significa. Enfim, gente. Vamos ver o que é que o Estado do Rio vai fazer e pegar a declaração dele e ir atrás das outras igrejas, porque não é para ir só em relação à sua, não, Silas. E não é só a igreja. Qualquer instituição que esteja realizando reunião grande de pessoas não pode realizar, porque isso contribui para a disseminação do vírus. E transportes públicos têm sim que ser fortemente limitados nos próximos dias. Tem que haver uma redução drástica do transporte público e combinada com atividades e estratégias para garantir a alimentação da população, acesso à água, acesso à comida. É uma situação emergencial, isso precisa ser feito. E pode ser até uma lição para a gente aprender e construir um caminho a um Estado que faz mais pelo seu povo, especialmente o povo mais pobre, que é o mais vulnerável em todas as situações críticas, seja uma pandemia, seja um desastre natural, seja uma crise econômica. E desses três, nós estamos no meio de dois. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração.